Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido de nós estarmos aqui nessa manhã para falar mais um pouquinho do seu grande amor, do seu grande poder, do seu sobrenatural. Nós temos alegria desse Deus que tem aí nos conduzido pelos seus caminhos, nos conduzido através do seu Espírito Santo, que tem intercedido por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Temos aí a alegria da salvação desse Deus que tem cuidado de nós. Amém? Tatiane, que Deus te abençoe, seja bem-vinda nessa manhã. Eliane, Cristina também, que Deus esteja aí também abençoando. A Calita Azevedo, que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Na Zélia Maria, que Deus esteja fazendo uma obra na vida de cada um de nós. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã também, Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que tempo bom, tempo maravilhoso de nós estarmos aqui falando com o nosso Deus, aprendendo um pouquinho mais do que Ele tem aí a nos ensinar, do que Ele tem a fazer sobre a minha vida, sobre a tua vida, nessa manhã de sexta-feira, amém? Que tempo maravilhoso e que bom nós podermos estar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. E o texto que nós vamos estar trabalhando hoje é o texto de João, capítulo 20, versículo 27 e 28. Nós estaremos falando a respeito do apóstolo Tomé, amém? Hoje é dia 28 de abril de 2023. Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador dessa obra e também o responsável, amém? Nós temos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Glórias a Deus. Tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes aí. Peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, também deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando com meus amados irmãos, colocando a nossa vida no altar do Senhor, clamando a Ele para que Ele venha com seu poder, com a assunção, com seu sobrenatural, fazendo infinitamente mais na minha vida, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja aí operando, a nossa vida. A paz do Senhor Jesus também, a Leilane Silva, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Alvanise Rabelo também, seja bem-vinda, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã. Possamos aí ver a glória de Deus acontecendo na minha vida e na sua vida, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Vamos então estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Ó Deus de Israel, nós te agradecemos pela novidade de um novo dia, nós te agradecemos, ó Pai, porque nele estamos, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu essa graça de nós estarmos, ó Pai, curtindo e vivenciando, ó Pai, tudo o Senhor Deus de Israel que o Senhor planejou para nós. Nesse dia tão maravilhoso, ó Pai, que já no início, ó Pai, nós podemos ouvir, Senhor Deus, o cantar, Senhor Deus, dos pássaros, nós já podemos, ó Pai,
sentir o frescor, ó Pai, dessa manhã, através da respiração, Senhor Deus, do toque, Senhor Deus, da brisa, Senhor Deus, na nossa pele. Nós podemos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, o quentinho, Senhor Deus, do casaco, do paletó, ó Pai, que nos aquece. O Senhor tem, Senhor Deus, feito maravilhas, ó Pai, e as tuas bênçãos, ó Pai, são insondáveis, Senhor Deus, para conosco. Então nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito jamais se afaste de nós, pois nós precisamos, ó Pai, do Senhor mais do que imaginamos. Nos dá, Senhor Deus, na data desse dia, Senhor Deus, o direcionamento do melhor caminho, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, que saem, Senhor Deus, para o trabalho, aqueles, Senhor Deus, que saem para a escola, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, qual for, ó Pai, a motivação, Senhor Deus, do sair de casa, Senhor Deus, que a tua mão potente, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, livrando, Senhor Deus, de assaltos, raios, tempestades, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da mulher perversa, do homem sanguinário. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja brindando, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, que tem clamado, Senhor Deus, pelo teu mover, tem clamado pelo teu poder. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho a não ser o Senhor. Nós queremos andar por esse caminho, nós queremos, ó Deus, estar colocando a nossa vida, Senhor Deus, no altar, ó Pai. Então, Senhor Deus, coloca os teus anjos, ó Pai, acampados ao nosso redor, ó Pai, pois diz a tua palavra, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pois o Senhor dará ordem aos teus anjos, Senhor Deus, para nos guardarem, para nos protegerem. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós, aleluia, Senhor Deus, colocamos a nossa vida, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, clamando, Senhor Deus, ó Deus, encarecidamente, Senhor Deus, pelo teu poder, pela ação, Senhor Deus, do teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos alicerçando, ó Pai, na rocha que é Cristo, que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, com os muros, ó Pai, restaurados, ó Pai, espiritualmente falando, ó Pai, que as brechas, Senhor Deus, sejam tapadas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que não venhamos dar legalidade, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, do inimigo, Senhor Deus, para nos atacar, Senhor Deus, para invadir, Senhor Deus, a nossa casa, o nosso recinto, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, como autoridade máxima, Senhor Deus, dentro de nós, pois nós somos, ó Pai, o templo do teu Espírito, tabernáculo do Senhor. Então, Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, dia após dia. Também nós oramos, ó Pai, por Israel, te pedimos, ó Deus, o teu Espírito Santo, ó Pai, que esteja, Senhor Deus, tomando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a cidade santa nas tuas mãos, ó Pai, tomando, Senhor Deus, o país, ó Pai, e todos os nossos amados irmãos, ó Pai, aqueles que ainda, Senhor Deus, se converterão, Senhor Deus, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor, aleluia, é o Cristo para a glória de Deus Pai. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça, Senhor Deus, muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Ajuda também, Senhor Deus, Sudão, ó Pai, as regiões, ó Pai, e os países, ó Pai, que estão em guerra, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, entrando com as tuas providências, ó Pai, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o Senhor diz que veio para dar vida, vida em abundância. E as mortes que têm acontecido, isso não é do teu agrado. Então nós oramos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, entrando com providência e trazendo, Senhor Deus, paz. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos, ó Pai, pelo nosso Brasil, oramos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos nossos estados brasileiros, ó Pai. Também, Senhor Deus, nós oramos nessa manhã, Senhor Deus, pelo Rio de Janeiro, mais precisamente aqui em Cascadura, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, desvencilhar, Senhor Deus, de todas as amarras, ó Pai, do inimigo, ó Pai, que todo levante, ó Pai, de Satanás, ó Pai, que tem, Senhor Deus, tirado a paz do teu povo, venha cair por terra.
Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, quanto, Senhor Deus, as nossas orações, os nossos clamores, ó Pai, conforme os teus filhos têm clamado, ó Pai, ali na igreja, Senhor Deus, a casa de refúgio, Senhor Deus, com o pastor, aleluia, Senhor Deus, Luiz Cláudio, Senhor Deus, a sua esposa Dayana, também pastor Miguel, a sua esposa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pastor Daciel na Igreja Batista, pastor Carlos Wesley, Senhor Deus, na Igreja Metodista, também, Senhor Deus, a pastora Lucimar, pastor Manuel, Senhor Deus, na Igreja Assembleia de Deus, Renascer, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também a pastora, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da Igreja Valdo Jaboca, Pai, aleluia, o pastor Sebastião, a pastora Edna, também, Senhor Deus, Espaço da Paz, a pastora Ana Alice, Senhor Deus, também, Senhor Deus, o Deus de Israel, seu esposo, pastor Carlos Augusto, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Efraim, Senhor Deus, com a pastora Iara, Senhor Deus, também, Senhor Deus, o pastor Alexandre, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pastor Carlos, ó Pai, da igreja, o pastor, aleluia, Senhor Deus, melhor dizendo, Senhor Deus, o pastor, aleluia, Deus de Israel, Márcio, Senhor Deus, da igreja Cairós, pastor Márcio da comunidade cristã, Senhor Deus, da igreja, aleluia, em Madureira, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja tomando, ó Pai, também, Senhor Deus, a igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, aqui com o pastor Carlos Salles, missionária Diva, também pastor Márcio da Silva como presidente, a sua esposa missionária Núbia Guzmão, também pastor Valmir, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando também missionária Cíntia, Senhor Deus, também, Senhor Deus, pastor José, missionária Cláudia, Senhor Deus, também, Senhor Deus, nós oramos também crendo, Senhor Deus, que diaconisa Dacília, missionária Lucinéia, Senhor Deus, e os demais irmãos têm aí nos assistido através das orações, ó Pai, clamado, Senhor Deus, por um tempo melhor aqui em Cascadura. Então opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do nosso clamor, através, Senhor Deus, da nossa intercessão, Senhor Deus, por todos os moradores, ó Pai, por todas as pessoas que têm colocado a sua vida no altar. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelos enfermos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem se encontra doente, tem necessidade, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão desenganados, ó Pai, pelos médicos, ó Pai, quantos estão, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, momentos, ó Pai, dificílimos, ó Pai. Aleluia, as lágrimas, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, rolado pelo rosto, a tristeza tem tomado, Senhor Deus, toda a área, Senhor Deus, do peito, Senhor Deus, chegando ao coração. E nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor esteja entrando, Senhor Deus, com as devidas providências. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, entra, Senhor Deus, com Teu poder, com Teu sobrenatural, traz a cura, Senhor Deus, sobre o Teu povo, ó Pai, coloca, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a Flávia, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, sobrinha, Senhor Deus, da nossa amada irmã Marina Salles Andrade, também, Senhor Deus, a pastora Edna, Senhor Deus, nas Tuas mãos, a Lívia, Senhor Deus, filha da missionária Vera Victor, ó Pai, a sua família, Pai, diácono Adaí, Senhor Deus, a própria missionária Vera, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, ó Pai, clamando ao Senhor pela missionária Diva, entra, Senhor Deus, com as Tuas providências, faça, Senhor Deus, infinitamente mais, coloco também, Senhor Deus, em oração, Senhor Deus, a dona Sarilma, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça, Senhor Deus, resplandecer a Tua glória sobre ela, Pai, todos os enfermos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que por acaso eu tenho esquecido que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sobre o Teu poder e a Tua unção, Senhor Deus, sobre a ótica espiritual, Senhor Deus, aleluia, do Teu poder, da Tua bondade, Senhor Deus, esteja exercendo, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, todo o poder, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, cuidando dos Teus filhos e das Tuas filhas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aqueles, Senhor Deus, que têm caminhado, Senhor Deus, pelos asfaltos, ó Pai, tem, Senhor Deus, encontrado, ó Pai, aleluia, casa, Senhor Deus, como debaixo dos pontilhões, marquises, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, doentes, Senhor Deus, da alma, Senhor Deus, psicologicamente, muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, ó Deus, com depressões, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, outros, ó Pai, estão acamados, outros em cadeiras de rodas, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, enxaqueca, Senhor Deus, problemas, Senhor Deus, de estômago, ó Pai, problema do coração, aleluia, muitas vezes, ó Pai, ó Deus, câncer, Senhor Deus, de próstata, Pai, câncer, Senhor Deus, nos seios, ó Pai, na garganta, seja, Senhor Deus, onde for, ó Pai, aleluia, que tiver, Senhor Deus, a malignidade, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queima, Senhor Deus, aleluia, destrói todo o mal, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Toma, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão nos leitos hospitalares, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nas UTIs, nos CTIs, só o Senhor quem pode fazer infinitamente mais, aleluia, a respeito do que tudo que temos pedido, do que tudo temos pensado. Também, Senhor, nessa manhã, coloco, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, te pedindo encarecidamente que o Senhor venha entrar, Senhor, dentro da nossa casa, no seio familiar, Senhor, somos nossos filhos nas Tuas mãos, ó Pai, pois o desejo do nosso coração, cremos também que é o Teu, Senhor Deus, que todos se salvem, que nenhum, Senhor Deus, venha se perder. E nós temos olhado para os nossos filhos, clamado, Senhor Deus, por eles, pedido ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha transformá-los, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. A Tua palavra, Senhor Deus, tem nos dito, ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando for tarde, jamais se desviará dele. Assim, ó Deus, quantos, ó Pai, mães, quantos pais, ó Pai, ensinaram seus filhos, quantas mães, quantos pais, ó Pai, aleluia, apresentaram eles diante do Senhor, ó Pai, dizendo, nós não criamos filhos, aleluia, para o mundo, mas nós criamos filhos para Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, o desejo, Senhor Deus, do nosso coração, Senhor Deus, é que eles venham vencer, ó Pai, aleluia, desejo do nosso coração, Senhor Deus, é vê-los, ó Pai, fazendo uma boa faculdade, ó Pai, o desejo do nosso coração, ó Pai, é vê-los, Senhor Deus, como um bom, Senhor Deus, chefe de família, Senhor Deus, que tenha, Senhor Deus, cuidado, Senhor Deus, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, Pai. Muitos de nós, ó Pai, temos clamado, Senhor Deus, para que os nossos filhos, ó Pai, sejam, Senhor Deus, homens, ó Pai, aleluia, mulheres, ó Pai, que venham te servir, Senhor Deus, que venha colocar o coração diante do Senhor, porque somente o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então ajuda, Senhor Deus, a nossa família, Senhor Deus, protege, guarda, Pai, livra, Senhor Deus, da prostituição, livra, Senhor Deus, aleluia, dos tóxicos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, livra, Senhor, de todo mal, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, livra, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, cuida, Senhor Deus, dos matrimônios, ó Pai, cuida, Senhor Deus, da família, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, ó Deus de Israel, está, Senhor Deus, em unidade, ó Pai, está clamando aos Ti, te buscando, ó Pai, vivendo uma vida santa diante da Tua presença. Assim, Deus de Israel, esteja, Senhor, movendo, Senhor Deus, espiritualmente falando, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, cuidando, pegando, Senhor Deus, pela mão, cada um, Senhor Deus, aleluia, dos nossos entes queridos, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, Senhor Deus, oramos, ó Pai, para aqueles, ó Pai, que se encontram desempregados, ó Pai, tem clamado a Ti, Senhor Deus, muitas vezes com lágrimas nos olhos, ó Pai, com aperto no peito, ó Pai, levantando as suas mãos, ó Pai, falando, Senhor Deus, a respeito, ó Pai, aleluia, da sua dispensa, Senhor Deus, que se encontra vazia, geladeira que só tem água, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, cheios, Senhor Deus, de vontade, Senhor Deus, aleluia, fazer uma boa compra, cheios de vontade, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o soldo ali no seu bolso, ó Pai, um dinheiro, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, verdadeiramente cumprindo, Senhor Deus, aleluia, suas responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, venha abrir portas, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha, Senhor Deus, aleluia, dar sanidade mental, Senhor Deus, ao nosso governo, Senhor Deus, porque diz, Senhor Deus, aleluia, a Tua palavra, Senhor Deus, quando o ímpio governa, Senhor Deus, o povo perece, Senhor Deus, mas quando, Senhor Deus, o sábio, Senhor Deus, governa, Senhor Deus, o povo tem paz. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, nós oramos, te pedimos, ó Pai, que toda hipocrisia, Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, que toda e qualquer, Senhor Deus, aleluia, desfalque público, ó Pai, esteja caindo por terra, Pai, que todo roubo, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, verdadeiramente sendo dissipado, ó Pai, que venhamos, ó Pai,
aleluia, contemplar, Senhor, dias melhores, ó Pai, no nosso Brasil. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, com empregos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, com a saúde funcionando, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a segurança, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, que a Tua proteção, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja sobre nós, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, no meu pensamento, no meu coração, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, eu tenho olhado, Senhor Deus, com os olhos da fé, Senhor Deus, sentido, Senhor Deus, o grande abraço do Senhor, aleluia, pelo nosso Brasil, pela nação, Senhor Deus, pelos teus filhos e tuas filhas. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos te pedido, do que nós temos pensado. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Assim nós oramos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, entrando com as providências necessárias na vida de cada amado irmão, na vida de cada amada irmã, que nós possamos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o Senhor fazendo, ó Pai, sentimos, ó Pai, aleluia, que nós podamos sentir, Senhor Deus, aleluia, o Teu sobrenatural, nós possamos ver, Senhor Deus, com os nossos olhos nus, ó Pai, as transformações, ó Pai, que temos orado, que temos clamado, que está, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, palpitante, Senhor Deus, no nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, aleluia, viver dias, Senhor Deus, felizes, ó Pai, com as nossas famílias, Senhor Deus, aleluia, com os nossos entes queridos. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ouve, Senhor Deus, a nossa voz, inclina, Senhor Deus, os ouvidos, ó Pai, as nossas petições, as nossas orações, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí o abençoando, derramando a sua graça, derramando do seu poder salvífico, que possamos ver aí a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja aí agindo com poder e graça, aleluia, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, porque Ele, o nosso Deus, é Deus que sonda, é Deus que protege, é Deus que guarda, é Deus que tem aí olhado para a minha vida, olhado para a sua vida, e nós precisamos, de uma forma assim maravilhosa, saber que Deus ele tem entrado com as providências, e nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, sentir aí a glória de Deus agindo verdadeiramente na minha vida e na tua vida também. A Vanise Rabelo, ela está dizendo assim, oração pela restauração do meu relacionamento com Jean Henrique Ferreira, que Deus esteja aí abençoando aí ao Vanise, que o poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor Deus que tudo pode, esteja vindo com as suas mãos poderosíssimas sobre o seu relacionamento, sobre a sua casa, sobre a unidade, né, de você e seu marido, que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também a Maria, ela está dizendo assim, ore pela minha saúde, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma a irmã Maria, Senhor Deus, a sua saúde, restaura ela, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toca, Senhor, no local da dor, ó Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, que nós temos pensado. Só o Senhor pode fazer, ó Pai, e nós clamamos ao Senhor pelo Teu poder, a ação do Teu Santo Espírito. Então, olhe, Senhor Deus, para Maria, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais, assim nós te pedimos, encarecidamente, Pai, o Teu favor. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Também Karen Nogueira, que Deus esteja abençoando. Também Antares Vasques, né? Então, Antares Vasques, que Deus esteja aí te abençoando, operando maravilhosamente na vida de todos os meus amados irmãos, de todas as minhas amadas irmãs. Patrícia Silene, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa manhã, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Amém? Então, quero dar continuidade aqui, quero
falar com meus amados irmãos, às vezes fica um pouco maçante, né? O estudo que nós estamos fazendo a respeito da busca aí pelos discípulos, o que aconteceu com eles, conforme Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas, Simão, Judas Iscariotes, Matias, João Marcos, Barnabé, Lucas, Lázaro e Paulo. Então fica muito maçante às vezes, mas nós precisamos conhecer a história da igreja, nós precisamos conhecer tudo aquilo que Deus fez e tem feito ainda nos dias atuais. Nós precisamos ver Deus operando maravilhosamente. Nós não podemos deixar a história da igreja de lado ou para trás. Nós precisamos saber o que aconteceu com os nossos discípulos, mesmo fora do cânon bíblico, mesmo fora das Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender, nós precisamos saber a respeito da história da igreja. Amém? Então, às vezes fica um pouquinho maçante, mas tenha paciência aí com o pastor Carlos. Logo, logo nós estaremos terminando, né, a respeito, e eu quero entrar na era dos mártires, propriamente dito. Nós já vimos que Nero, né, ele toca fogo na cidade de Roma, e ele coloca a culpa nos cristãos, e o jardim da sua casa, ele diz assim: meus jardins estão um pouco escuros. E ele pega e coloca fogo nos cristãos e coloca em cada ponto do seu jardim, e ali os cristãos ficam pegando fogo. A gente precisa saber a história da igreja, o quanto os nossos antepassados sofreram para que nós tivéssemos hoje, aqui onde nós estamos, desfrutando de um momento bom, de um momento tranquilo, pelo menos aqui no Brasil, né? Nós temos aí a alegria de estar aí transmitindo a palavra do Senhor, falando a respeito do seu poder. Nós temos aí verdadeiramente esse prazer de estar ministrando através da palavra do Senhor. Então, nós temos a liberdade, né? Em outros países, essa hora que eu estou aqui com vocês, já teriam invadido a minha casa, já teriam me tirado para fora, me levado preso. Mas nós temos a liberdade de estar falando do poder de Deus, nós temos a liberdade de estar aí transmitindo essa palavra que ela transforma. Então, que venhamos aí receber com carinho, com amor, e que venhamos aí ter paciência, né, para aprender. Para aprender é preciso ter paciência. E a gente vai aprendendo, e Deus vai operando, e Deus vai fazendo infinitamente mais. Eu quero falar a respeito do nosso amado irmão, o apóstolo Tomé. Tomé, né, aquele que duvidava, né? E ele diz assim: se eu não ver a mão do mestre, a marca dos cravos na sua mão, de maneira nenhuma eu acreditarei. E Deus aparece no meio deles e fala: Tomé, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, né? Então a gente tem aí verdadeiramente crido nessa palavra, nós temos colocado a nossa vida no altar, e Deus tem feito aí uma maravilhosa unção, tem trago uma maravilhosa unção sobre a minha vida, sobre a tua vida. E nós temos a alegria da salvação daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, Jesus disse a Tomé: coloca o teu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. É prazeroso saber da palavra do Senhor, é prazeroso poder estudar, falar a respeito de tudo que Deus tem colocado na nossa vida. Amém? Então, Tomé, cujo significado é gêmeo. Tomé era conhecido pelo nome de Dídimo, porém nada se sabe sobre o suposto irmão ou irmã gêmeo. Ele era da Galácia e tinha como ofício a pesca. As poucas referências bíblicas que o destacam dentre os 12 parecem indicar que ele era um questionador ou crítico, até que ele é conhecido como Tomé, o que duvidou. Tomé possuía uma natureza que continha em si a mesma
em si mesma certos elementos conflitantes difíceis de serem conciliados. Uma peculiar vivacidade de espírito e, concomitantemente, uma inclinação natural que o fazia com frequência enxergar a vida sob uma perspectiva de frieza e desalento. Apesar disso, Tomé era um homem de coragem indomável e de traços marcantes, altruísta. Ele tinha uma fé perseverante nos ensinos de Jesus, mesclada a um amor sincero para com seu mestre. Ele é descrito em detalhes apenas no Evangelho de João, embora a sua eleição para fazer parte dos 12 esteja registrada também em Mateus capítulo 10, versículo 3, e Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15 e Atos dos Apóstolos 1, 13. João registra que quando Jesus, apesar do perigo iminente nas mãos dos judeus hostis, declarou sua intenção de ir a Betânia ajudar Lázaro, Tomé foi o único a se opor aos outros discípulos que procuravam dissuadir o mestre. E protestou: vamos também para que morramos com ele. Seria isso um repente de coragem ou um pessimismo fatalista? Talvez, por estranho que pareça, ambos. Na véspera da paixão, Tomé lançou a pergunta a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? João capítulo 14, versículo 15. Nessa pergunta, ele revelou uma sensibilidade para com Jesus estivera ensinando. Ele revelou uma insensibilidade para com o que Jesus estivera ensinando, que originava de sua indisposição para crer. Após a crucificação, Tomé não estava presente quando o Cristo ressurreto apareceu pela primeira vez aos discípulos. Mais tarde ele chegou e, ao ouvir sobre a ressurreição, permaneceu irredutivelmente incrédulo. Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não crerei. Estar aí como referência em João capítulo 20, versículo 25. Paradoxalmente, para alguém que não cria na ressurreição, Tomé permaneceu na companhia dos outros apóstolos até 8 dias mais tarde, quando Jesus apareceu repentinamente no meio deles, dirigindo-se a Tomé. Jesus o convidou a aproximar-se e examinar as suas feridas e lhes disse: pare de duvidar e creia. Ao que Tomé caiu de joelhos e exclamou: Senhor meu e Deus meu. Ele foi repreendido por Jesus por sua incredulidade anterior. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 24 ao 29. João, que não dá mais detalhes sobre Tomé, provavelmente o conhecera desde a infância, visto que tinha a mesma profissão e eram da mesma cidade. Mencionam que Tomé estava presente quando Jesus se manifestou aos discípulos que estavam pescando no mar de Tiberíades. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão Fernando, que Deus esteja te abençoando aí, Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção, do seu Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Seja bem-vindo nessa manhã no nosso meio. Então, a figura constante de Tomé é a de uma personalidade concentrada na melancolia e na dúvida, mas ainda assim um crente. Seu coração não era incrédulo como o de um ímpio, ao contrário, era um homem que lutava com suas dúvidas e estava disposto a deixá-las quando conseguisse. É bom
que tenhamos a imagem de Tomé incrédulo registrada na Bíblia, porque, como alguns comentaristas têm observado com frequência, Tomé duvidou para que nós não tivéssemos dúvidas. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, é bom. As atividades missionárias de Tomé. Muitas lendas surgiram ao redor do ministério de alcance remoto desse apóstolo. Entretanto, à luz dessas tradições, que são sustentadas em grande parte por fatos, não precisamos nos preocupar com os mitos. Ao contrário, podemos confiadamente reconstruir as viagens missionárias de Tomé. Na verdade, sabemos mais a respeito de Tomé do que sobre qualquer outro, exceto João e Pedro. É evidente que Tomé visitou a Babilônia uma vez que a tradição das igrejas ocidentais se concentravam em Constantinopla e Roma. Sabe-se muito pouco, até mesmo da parte de muitos historiadores da igreja, sobre outros movimentos cristãos vitais que tiveram início nos tempos apostólicos. Esses movimentos rapidamente se espalharam em direção ao Oriente e, portanto, não devem ao cristianismo ocidental. Algumas das igrejas orientais se gabam de que sua organização hierárquica seria anterior às estabelecidas em Constantinopla e em Roma, mas isso pode ser muito mais uma conjectura do que um fato, visto que a hierarquia foi algo que se desenvolveu posteriormente em todas as regiões, mas as tradições são claras. Houve um movimento apostólico no Oriente e Tomé foi uma de suas figuras centrais. E aí, meu amado irmão, a gente olha para dentro das Sagradas Escrituras, muito pouco se escreveu sobre Tomé. Segundo o que nós estamos vendo a respeito da historicidade da igreja, a gente já viu uma ênfase muito grande a respeito de Tomé, ele tomando a frente a respeito da pregação do evangelho, da entrega. A gente vê verdadeiramente o operar, aquilo que Deus se manifestou na vida de Tomé, conforme ele tem se manifestado na minha vida e na tua vida. Nós precisamos, dia após dia, falar: Senhor, eu estou pronto, eu quero levar a tua palavra, eu quero falar do teu grande amor, do teu grande poder. Eu não quero ficar de braços cruzados, vendo pessoas indo para o inferno, mas eu quero verdadeiramente saquear o inferno e povoar o céu. Eu quero verdadeiramente que o Senhor venha me instruir. Eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que a tua obra venha se desenvolver onde quer que eu esteja. Eu quero falar do teu poder, eu quero falar do teu reino, eu quero falar que o Senhor cura, liberta, quero falar que o Senhor leva para o céu. Então, nós precisamos, dia após dia, falar assim: Senhor, usa-me. Eu quero ser um canal do teu fluir, como diz a nossa missionária Vera, né? Glórias a Deus. A tradição da igreja no Oriente. O nome oficial da Igreja do Oriente é a Santa Igreja Católica Apostólica do Oriente. Suas publicações alegam: foi fundada pelos apóstolos São Pedro, São Tomé, São Tadeu e, por fim, São Mário dos 70. Nos primeiros séculos do cristianismo havia apenas uma igreja. Os assuntos da igreja eram administrados pelos bispos em suas respectivas áreas. Havia também bispos principais, conhecidos como patriarcas. Mar Jacob Manã, bispo uniata da igreja romana, escreveu o seu livro Magi Pegani. Perdão. Os lugares onde os patriarcas foram organizados pelos santos apóstolos são as seguintes mães de todas as cidades: a primeira Babilônia, a metrópole. Sim, a mãe de todas as cidades e, portanto, a sede do reino assírio.
depois Alexandria, Antioquia, Roma e Constantinopla. Dentre essas cidades, apenas a Babilônia ficava naquela época fora dos limites do Império Romano do Ocidente. A Igreja do Oriente é chamada de diferentes nomes pelos historiadores. É denominada de Igreja Assíria, Igreja Nestoriana, Igreja Sírio-Caldeia e etc. A Igreja do Oriente remonta sua origem diretamente aos apóstolos, uma de suas capelas fundadas pelos três magos ao retornar de Belém. Ainda é usada até hoje na cidade de Rei Saim, no norte do Irã. O patriarca frequentou essa capela quando menino. Uma publicação que comemorou a visita do patriarca da Igreja do Oriente à Índia contém muitas referências às tradições apostólicas daquela igreja e a São Tomé. Há mais de 1900 anos, o apóstolo São Tomé, após estabelecer a sua primeira comunidade cristã em meio ao seu povo na antiga Babilônia, voltou à Índia dirigido pelo Espírito Santo e movido por um zelo evangélico, atravessou todo o subcontinente, anunciando as boas novas e batizando todos quantos creram no Senhor. Suas palavras caíram em terra boa e produzindo fruto 100 por 1. E se espalhando por todos os países da Ásia. No entanto, dadas as vicissitudes da história, esta igreja fundada com sangue dos mártires através dos séculos tornou-se quase extinta, sendo reduzida a um pequeno dispersos remanescentes. Após estabelecer a igreja ordenar o clero no Oriente Médio, São Tomé chegou a este país enviado pelo Senhor. Aqui também instruiu milhares e milhares de pessoas na fé genuína de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e organizou igrejas onde o povo podia adorar e ordenou o clero necessário para suprir as suas necessidades espirituais. Depois disso, sofreu várias perseguições que culminaram em seu martírio por amor à fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo foi morto por infames que o perfuraram com uma lança a mando do rei Misdi. A tradição da igreja sírio-indiana, Dr. Edgar Goldspeed, dá testemunho da tradição da igreja sírio-indiana e surpreendente que a obra conhecida como Atos de Tomé relate a missão de Tomé na Índia e tenha sido escrito no 3º século, como concordam os estudiosos modernos Harnack e James. Ele se estende confirmando a lenda da igreja sírio-indiana, segundo o qual Tomé teria de fato não apenas cruzado a pátria com a sua mensagem, mas também levado à Índia. A esses atos tem algumas ligações com a história indiana do 1º século também. Tradições da igreja nestoriana. Quando visitei o Irã em 1971, tive audiências com uma série de importantes autoridades cristãs, dentre elas estavam Sua Excelência Yonan, o arquivista da Biblioteca Católica Caldeia de Teherã. Ele tinha um livro escrito por um historiador da igreja, John Narsai. Continuando aqui, Índia, em 1928 a 1961, na introdução, o autor escreveu: a mensagem deve ter sido levada até os mais remotos confins
do continente asiático com rapidez de um incêndio numa pradaria, é evidente que São Tomé chegou à Índia antes de 49 depois de Cristo. Ao falar dos nestorianos e de suas origens apostólicas, Estevarde afirma: o centro dessa maravilhosa igreja foi primeiro em Edessa e depois da província de Abibené. Havia uma comunidade cristã grande espalhada por toda a Ásia Central durante os primeiros séculos da presente era. Países como Afeganistão, Tibete, eram centros de atividades cristãs. Então a gente vê o quanto Tomé ele andou. Aqui a gente vê o historiador dizendo que a mensagem que Tomé pregava, ela se alastrou como fogo. E a gente pode acrescentar assim, como fogo do Espírito Santo de Deus, né? Então, nós devemos deixar Deus nos usar. Nós devemos colocar a nossa vida no altar, falar: Senhor, mais uma vez, Senhor, aqui estou. Eu quero verdadeiramente que o Senhor venha fazer de mim um instrumento nas tuas mãos. E creiamos que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Maria Rafaela, seja bem-vinda, que Deus esteja fazendo bem-vindo a todos os amados irmãos que têm chegado aí junto conosco. Nós estamos aí no número mais ou menos de 1.600 pessoas, que Deus esteja aí abençoando, trazendo a cada um para junto de si, né? Deus tem aí uma alegria muito grande. Ele tem dito, né? Não quero que ninguém se perca, mas a minha vontade é que todos sejam salvos. Amém? Então que chegamos a Deus. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele jamais nos lançará fora. Então chegamos a Deus para que Ele venha aí derramar do seu poder, da assunção das suas mãos potentes. Continuando aqui, confirmação histórica da viagem à Índia no primeiro século. Um artigo publicado no jornal de Los Angeles Times confirma o fato de que muitas viagens do Império Romano até a Índia no primeiro século, a matéria era intitulada: A Antiga Colônia Judaica da Índia está desaparecendo. Cochin, Índia. A sinagoga aqui celebrou seu 400, eu não sei como é que fala 400 em romano, né? Aniversário de 1968. E dentre os visitantes estavam a primeira-ministra indiana, aqui, ministra Indira Gandhi, né? E judeus vindo de longe, dos Estados Unidos. Não há mais rabino. No passado, os judeus brancos ao longo da costa do Malabar já alcançaram dezenas de milhares, agora restam apenas 80. Os judeus de Cochin chegaram à Índia em 72 d.C., expulsos de Jerusalém pelas legiões romanas. Agora muitos, um número crítico, estão retornando ao país de Israel. A sinagoga de Cochin e outras fecharam quando as congregações voltaram para Israel. Então, muitos tesouros históricos, dentre eles estão as placas de cobre concedidas pelos governantes local. Em 379 d.C., a comunidade judaica garantindo-lhe a posse de um grande terreno. Muitos detalhes da história confirmam a possibilidade da historicidade das tradições do cristianismo primitivo na Índia. O fato de que uma colônia de judeus foi para lá em 72 d.C. prova que os judeus do primeiro século conheciam essa parte do mundo e que até mesmo viagens de grandes grupos eram possíveis. Não se cogita a exploração de um continente desconhecido. Além disso, a comunidade
A continuidade da comunidade judaica demonstra como uma comunidade cristã também poderia continuar existindo desde o primeiro século até o presente, naquela mesma área. As referências às placas de cobre são semelhantes às muitas histórias que atestam o uso de documentos como meio de concessão e certificados de direitos políticos e de posse nos tempos antigos. Amém? Então aí a história da igreja através das placas, né? Erudição moderna. Há um importante trabalho acadêmico que apresenta um estudo abrangente às tradições de São Tomé na Índia, que parece confirmar na historicidade. Temos uma enorme dúvida como o estudioso católico romano Mundalan, que escreveu sua tese de doutorado sobre São Tomé na Universidade Alemã em 1960 e mais tarde ampliou, publicando-a em forma de livro. Nele estão contidos inúmeros documentos, alguns dos quais estão citados no seguinte excerto. Os portugueses chegaram à Índia no fim do século XV, quando ali aportaram. Certamente já possuía algumas informações, ainda que vagas, sobre o apostolado de São Tomé naquele país. Não muito depois da sua chegada, os portugueses começaram a ouvir os relatos sobre a existência do que era descrito como a casa e o túmulo de São Tomé em Milapore, na costa de Coromandel, mas foi somente no início da década de 20 do século XVI que os portugueses se empenharam em explorar aquela área em busca da casa de São Tomé. O registro mais antigo sobre a pregação de São Tomé na Índia é o romance apócrifo intitulado Atos de São Tomé, escrito em siríaco entre o fim do segundo e início do terceiro século. A partir do século terceiro, encontramos frequentes alusões ao apostolado indiano ou parto de São Tomé nos escritos dos pais da igreja, bem como de outros escritores eclesiásticos. O conteúdo da tradição ocidental, seja ela única ou combinada, pode ser sintetizada da seguinte maneira: o apóstolo Tomé pregou o evangelho na pátria e na Índia, onde muitos se converteram por meio da sua pregação, inclusive membros da família real. Foi na Índia que Tomé sofreu seu martírio e foi sepultado primeiro. Mais tarde, seus restos mortais foram transferidos para o Ocidente, Edessa, onde foram depositados e venerados. A principal fonte dessa tradição é, sem dúvida, o apócrifo Atos de São Tomé, em que a Índia é denominada o campo das atividades missionárias de São Tomé. A tradição indiana não é de todo uniforme em seu conteúdo. Os relatos variam dependendo da fonte e do lugar de origem, porém, a narrativa geral pode ser assim resumida: São Tomé, um dos 12 apóstolos de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saiu diretamente do Oriente Próximo e aportou em Canganor por volta do ano 52 de Cristo. Converteu famílias de alta casta hindu em Canganor, Paluyur, Quilon, consagrando sacerdotes dentre os membros de algumas delas, constituiu cerca de 7 igrejas e erigiu cruz. Depois atravessou o país até a costa leste, onde sofreu um martírio. Seu túmulo se encontra em Malapore,
no litoral. Os seus restos mortais foram removidos em sua totalidade da Índia para Edessa e mais tarde para Ortona, na Itália, onde são mantidos até hoje. Tomé Lopes, que acompanhou Vasco da Gama em sua segunda viagem à Índia em 1503, afirma, dentre outros eventos relatados por eles, que os cristãos que foram recepcionar Gama disseram aos portugueses que uma grande peregrinação era conduzida ao túmulo de São Tomé, que está enterrado perto dali e que havia realizado muitos milagres. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Amém? Então, creio que o Senhor ele tem falado aos nossos corações e nós precisamos aí colocar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Então, amanhã nós estaremos dando continuidade à história de São Tomé e nós estaremos mais uma vez falando a respeito de tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, e Deus esteja aí abençoando a sua vida, abençoando a vida da sua família, que tenhamos aí um excelente final de semana, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Nós estaremos após esse trabalho aqui da programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, eu quero estar trazendo mais uma escola dominical, a lição 4, o Ministério Avivado de Jesus. E o texto que nós vamos estar utilizando é o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 22. Nós estaremos mais uma vez falando do poder salvífico do nosso Deus através do Espírito Santo que Deus tem aí derramado sobre nós. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que foi um tempo assim maravilhoso que nós tiramos para estar conhecendo um pouco mais da história da igreja. Eu creio que assim, é um pouquinho maçante, né, a respeito de tudo que nós estamos falando, porque é uma história assim desconhecida de muitos de nós a respeito dos atos de São Tomé, dos atos de Paulo, dos atos de Pedro, né, dos atos de Filipe, dos atos daqueles que foram martirizados, daqueles que deram continuidade ao trabalho de Cristo, os apóstolos, né? Então, muitos de nós não conhecemos a respeito desses trabalhos que foram feitos após ali o cano, determinado cano, que eu digo, as Sagradas Escrituras, fechou e a gente pensa que parou por ali, a gente pensa que ali acabou o ministério dos apóstolos, mas Jesus morreu, as Sagradas Escrituras elas foram fechadas, não dá para escrever mais nada nas Sagradas Escrituras, mas não parou por aí. Continua a historicidade dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e o que Jesus nos ensinou. Ele nos chamou para nós fazermos discípulos. Então, Jesus, no capítulo de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, ele diz: foi-me dado todo poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as, pregando a elas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, discípulos, eles são feitos após discípulos, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí colocando a nossa vida no altar. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Continua, Senhor Deus, fazendo com que nós tenhamos sede, Senhor Deus, de conhecimento, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor Deus, de tudo aquilo que tem sido dito, Senhor Deus, a respeito dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, que venha servir, Senhor Deus, de motivação, Senhor Deus, para nós continuarmos, ó Pai, a buscar, Senhor Deus, a tua palavra, nos colocar, Senhor Deus, à disposição, aleluia, Senhor Deus, do teu reino, ó Pai, que teu grande amor esteja, Senhor Deus, vindo para conosco, que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, envolvidos, ó Pai, através, Senhor Deus,
desse querer, dessa busca, dessa ida, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciar, Senhor Deus, a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelo teu carinho, pelos teus filhos, ó Pai, que estão conosco aqui nessa manhã. Que o Senhor continue operando, Senhor, na vida de cada um deles, derramando da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém? Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, fica na paz, Deus te abençoe, um bom final de semana e que Deus esteja abençoando não somente você, mas toda a sua família, toda a sua casa, onde você colocar a planta dos seus pés, que Deus esteja aí te abençoando abundantemente em nome de Jesus, amém? Então daqui a pouquinho nós estaremos de volta na escola dominical, na quarta lição, e Deus te abençoe, Deus te proteja, e até lá, se Deus quiser, amém? Fica na paz, Deus abençoe.